Sessão plenária. A partir de agora, a Rádio Justiça transmite ao vivo a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Agora em Brasília, 14h06. Boa tarde, eu sou Sérgio Duarte, você está na Rádio Justiça 104,7 e dentro de instantes você acompanha a transmissão da sessão por videoconferência do plenário do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, dia 25 de novembro. Comigo mais uma vez está a consultora jurídica da Rádio Justiça, a doutora Thaís Faria. Doutora Thaís, boa tarde. Olá, Sérgio e ouvintes da Rádio Justiça. Hoje temos como convidado, doutora Thaís Faria, o professor, doutorando e mestre em Direito, especialista em Direito Administrativo e Registral e Notarial, membro e relator da temática de objeção de consciência no Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, doutor Bruno Pastore. Doutor Bruno, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, Sérgio, olá, Thaís, olá, demais ouvintes, muito boa tarde. Doutora Thaís, eu gostaria que a senhora falasse para nós um pouco do resumo da pauta de hoje, desta quarta-feira. O que temos na pauta? Primeiramente, boa tarde, doutor Bruno. Sérgio, estão pautados 6 processos para a sessão de julgamentos de hoje. Os 2 primeiros itens tratam sobre a possibilidade de diferenciação em concurso público e estágio probatório em razão de crença religiosa. Tem também 2 processos que tratam sobre a possibilidade de penhora da propriedade rural familiar que não seja o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família. E o Supremo Tribunal Federal também pode decidir se a indenização prévia em dinheiro para desapropriação por necessidade ou utilidade pública prevista na Constituição Federal é compatível com o regime de precatórios e se a lei federal pode legislar sobre precatórios. E o Supremo Tribunal Federal deve começar a sessão com a continuidade do julgamento de 2 recursos com repercussão geral reconhecida que tratam sobre concurso público e o direito à liberdade de crença religiosa. O julgamento desse tema começou na semana passada e foi suspenso após o voto dos relatores dos processos. Um deles discute a possibilidade de mudança de data ou local de concurso público para aqueles candidatos que, em razão de crença religiosa, devem resguardar o sábado. E no caso de relatoria do ministro Dias Toffoli, um candidato adventista foi aprovado na prova objetiva de um concurso, mas recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, para realizar esse teste de aptidão física em dia diferente do previsto no edital em razão da religião. E o pedido foi concedido pelo tribunal, mas a União recorreu ao STF alegando violação ao princípio da igualdade. E o outro recurso, Sérgio, analisa se o administrador público deve estabelecer obrigação alternativa para servidor em estágio probatório que estiver impossibilitado de cumprir determinados deveres funcionais por motivos religiosos. Esse recurso foi apresentado contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença que reprovou uma professora adventista no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade. De acordo com o processo, ela não aceitou ministrar as aulas às sextas-feiras após o pôr do sol e teria faltado 90 vezes injustificadamente em razão das convicções religiosas. E o relator do processo é o ministro Edson Fachin. E como eu disse, os relatores dos casos já votaram e o julgamento deve prosseguir hoje com o voto do ministro Nunes Marques. Doutor Bruno Pastore, temos 2 ações que envolvem até já a classificação que há uma jurisprudência, até uma repercussão geral reconhecida nesses casos. Como o senhor já analisou os votos dos ministros relatores dessas 2 ações? Olá, Sérgio, novamente te cumprimento a doutora Thaís e aos demais ouvintes. Sérgio, primeiro é um prazer e uma satisfação falar com vocês sobre essas temáticas, em especial quanto ao direito da objeção de consciência. Certamente, grande relevância, não apenas para a messe jurídica, não apenas para o tecido jurídico, ou seja, para a academia jurídica, mas também para toda uma sociedade, para toda a sociedade brasileira. Uma vez que é sabido, Sérgio, Thaís e demais ouvintes, que a nossa sociedade está enraizada, está com substrato sobre os princípios e valores e preceitos judaico-cristãos, que é justamente a defesa de um desses valores, a objeção de consciência, que será hoje analisada pelo STF. É importante observar, Sérgio, Thaís e demais ouvintes, que as decisões hoje a serem tomadas não irão repercutir apenas para os adventistas ou os judeus que guardam o sábado, mas também irá ter um alcance para todas as crenças. E aí, Sérgio, a priori, antes de começar a assoalhar e falar sobre os votos dos ministros,
Eu gostaria de convidar você, a doutora Thaís e aos demais ouvintes a conhecer o grupo de estudos constitucionais e legislativos do direito brasileiro, do Instituto do Direito Brasileiro e Religião. Esse grupo, Sérgio, foi constituído justamente para emitir pareceres e manifestações em casos desta natureza. E por ser um grupo de estudos, de pesquisa, a sua própria ontologia remete à sua finalidade, que é o quê? Produzir ciência jurídica. E a ciência jurídica, como qualquer outra ciência, para aqueles que entendem que o direito é uma ciência, tem por finalidade buscar a verdade. E aí, Sérgio, eu adentrando especificadamente no julgamento das ações, nos parece que hoje o STF irá julgar uma suposta colisão entre o direito fundamental à objeção de consciência e o axioma principiológico da igualdade, da legalidade e da isonomia. E você me pergunta, como assim? De um lado, nós vamos ter os defensores da objeção de consciência, alegando que o cidadão não pode ser compelido a praticar atos emanados pelo poder público que afrontem a sua consciência. Ou seja, o Estado não pode impor a mim, não pode impor a você e não pode impor a ninguém o exercício de determinadas atividades que desrespeitem ou afrontem a consciência do indivíduo. Uma vez que Sérgio, Thaís e ouvintes, não é dado a ninguém militar contra a sua consciência, pois dela emana a fonte diretiva de paz ou de perturbação. Mas, de outro lado, nós vamos ter a União, nós vamos ter, teremos o município sustentando o princípio da isonomia, da igualdade, alegando que não existe lei ou qualquer outro regramento jurídico, ainda que geral e abstrato, que autorize ou determine a aplicação de provas em horários diferenciados para beneficiar adeptos de religião, seita religiosa, grupos religiosos, etc. O que, em tese, feriria o princípio da isonomia. E aí, Sérgio, a gente se pergunta, mas diante desse conflito, poxa, diante dessa celeuma, como é que o direito se propõe a solucionar isso? Em casos dessa natureza, que existe uma hipotética colisão entre preceitos fundamentais, deve o STF aplicar preceitos hermenêuticos interpretativos. A hermenêutica é a arte de interpretar critérios hermenêuticos constitucionais, que busquem a unidade e a integração de todos os termos estampados na Constituição. Buscando, no caso concreto, que é os dois casos que a doutora Thaís mencionou, ponderar os interesses na finalidade de encontrar uma saída razoável, aquilo que nós chamamos de métrica razoável, que tutele e resguarde os interesses constitucionais envolvidos. E aí, Sérgio, me parece, Sérgio ouvinte, que a melhor saída, tá? O que melhor geraria um efeito unificador e integrador da Constituição com todos os seus preceitos é a previsibilidade da garantia do direito à objeção de consciência, conforme já foi trazida a orientação pelo voto do ministro Fachin, ao estabelecer o seguinte: diante de objeção de consciência por motivos religiosos, que foram previamente apresentados e fundamentados pelo objetor, aquele que alega a objeção, há o dever do gestor público de disponibilizar data e horário alternativo para a realização de etapas de concurso público. Ou seja, o gestor deve sim disponibilizar uma data, deve sim disponibilizar uma obrigação alternativa para que aquele objetor traga à tona, possa fazer aquela obrigação sem desrespeitar o princípio da isonomia. Por hora, Sérgio, apresento esse panorama a vocês, para a gente possa continuar a debater sobre isso. Para que o nosso ouvinte possa compreender, a doutora Thaís já fez a introdução desses temas. Temos o caso de um candidato que ia fazer a prova física, cair num sábado, por esta questão religiosa, ele não pode fazer esse teste físico. E o outro caso, trata-se de uma pessoa, de uma mulher que passou no concurso público, estava no estágio probatório e ela não ia trabalhar nas sextas-feiras à noite. E busca-se então saber se esta questão que envolve a objeção de consciência é válida ou não e se o serviço público, os concursos também precisam flexibilizar essas datas. Resumidamente é isso. Doutor Bruno. Sim, resumidamente é isso. E aí, ou seja, diante disso teremos então um conflito, né? Prevalece o direito à objeção de consciência ou prevalece o princípio da isonomia? Qual dos dois princípios deve prevalecer? E aí, Sérgio, eu elenquei algumas situações do porquê a garantia da objeção de consciência seria a melhor alternativa à luz do direito e o que geraria melhores efeitos integradores e de
de unicidade para a Constituição, ou seja, trazendo todos os elementos únicos para a Constituição para que pudesse ter uma resolução razoável para todos. E a primeira sugestão que eu trago, e que me parece que foi do voto do ministro Fachin, é que não me parece, a priori, eu, Bruno, entendendo o caso, estudei o caso para hoje, vim comunicar a todos vocês que, não, para mim parece que existe um conflito claro e evidente entre a objeção de consciência e a isonomia. Uma vez que o objetor, no caso, a professora, e no caso do concurseiro que vai praticar que deixou de praticar o TAF, não me parece que esse objetor, que alegue a objeção de consciência, não deixará de praticar uma obrigação alternativa. Poxa, como assim? A partir do momento que o objetor presta a obrigação alternativa fixada em lei, ele se assemelha aos seus pares em suas obrigações. O desrespeito da isonomia se daria se o objetor, no caso, a professora e o concurseiro, não praticasse nenhuma obrigação prevista em lei e que isso concedesse algum tipo de vantagem em não praticar a obrigação que foi a todos impostas. O Sérgio, Thaís e ouvintes, mas isso foi o contrário. Nos casos em análise, não houve nenhum tipo de vantagem dos objetores, dado que apenas eles não praticaram as obrigações alternativas porque o próprio Estado se excusou de fornecer essas alternativas. E é justamente isso que o Fachin ressaltou no seu voto. O Estado administrador tem um dever, e quando a gente fala de dever, é um dever-poder de oferecer obrigações alternativas para que os objetores, no caso em tela, a professora e o concurseiro, cumpram com seus deveres. Observa-se a rigor, o Sérgio, Thaís e demais ouvintes, que os objetores, o professor e bem como o concurseiro se propuseram a praticar as obrigações alternativas, no desiderato, no afã, na finalidade de cumprir com seus deveres e garantir a igualdade para com os demais pares. Mas esses direitos eles foram tolhidos pelo próprio Estado, que não os autorizou, no caso do concurseiro, a praticar o TAF no domingo, e no caso da professora, em não proporcionar a ela dias alternativos para que se cumprisse com as suas obrigações escolares. Bastava, no caso concreto, à primeira vista, que o Estado ponderasse e estabelecesse obrigações alternativas para ambos. E aí, Sérgio, se o Estado fizesse, abrindo as obrigações alternativas, os objetores cumpririam com as suas obrigações, em nada desrespeitando com o princípio da igualdade. E aí, para finalizar sobre essa primeira introdução, eu trago para você um silogismo, um raciocínio lógico jurídico simples. Aí eu te pergunto, se o concurseiro praticar a prova no domingo e os outros concorrentes tiverem sido praticada essa prova no sábado, aí é a mesma prova, qual vantagem que o concurseiro que praticou a prova no domingo tem sobre os demais? Que vantagem ele tem? Ele deixou de fazer a prova? Não deixou. Ele deixou de cumprir a obrigação a todos impostos? Também não deixou. Em que medida a isonomia não foi respeitada se todos praticaram a prova? Nota-se que haveria uma compatibilização se houvesse a possibilidade do concurseiro praticar a prova no domingo dos preceitos constitucionais da objeção de consciência e da isonomia. E, por fim, para finalizar, no caso da professora, aplicando o mesmo raciocínio lógico jurídico, eu te pergunto, se a professora pudesse cumprir as suas obrigações escolares na quarta, na quinta, na terça, na segunda, em períodos alternados, de manhã, à tarde ou à noite, cumprindo com toda a sua carga horária, qual princípio ela teria desrespeitado? Não me parece que nenhum. Está certo, doutor Bruno Pastore. Quero agradecer a participação do senhor. Daqui a pouquinho teremos o início da sessão. Professor, doutorando e mestre em Direito, especialista em Direito Administrativo e Registral Notorial, membro e relator da temática de objeção de consciência no Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Doutor Bruno, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado a você e demais aos ouvintes. Estarei sempre disponível a servi-los, tá? Forte abraço a todos. Vamos ao plenário.